Olá, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais uma live maravilhosa de 3 profissionais da terapia neural. Vamos aguardar a entrada dos professores de terapia neural e que eles vão trazer muitos casos clínicos, muitas teorias, como que a gente pode ajudar os nossos pacientes e como que a terapia neural é muito importante para a vida de cada pessoa. Vai ser uma live onde nós vamos falar da união entre a odontologia e a medicina, porque não tem como separar a boca do nosso corpo, ou melhor, a cabeça do nosso corpo, tá tudo ligado. E então, a nossa live de hoje, nós vamos dar como transformar, como mudar a vida das pessoas. Vamos ver aqui os professores entrando. Eu quero saber se o som está bom. E os cursos nossos de terapia neural, nós temos já uma trajetória muito grande e vocês vão conhecer o Dr. Carlos Esquerdo, que introduziu a terapia neural em Minas Gerais. E eu trouxe a terapia neural aqui em São Paulo. Então podemos dizer que nós somos os pioneiros aqui. Vamos ver. Ótimo. Já estão entrando aqui. Muito bom. Isso. Pronto. Já está entrando. Ele já entrou. Boa noite, Carlos Esquerdo. Boa noite, Nico. Boa noite a todos. Sim. Vai ser muito bom explicar nossa experiência. Afinal de contas, Carlos, nós somos os pioneiros aqui no Brasil. Somos alunos. Sim, eternamente alunos e aprendendo cada vez mais. Inclusive, vamos falar do Peru, né? Onde nós comemoramos 100 anos da terapia neural no mundo. Ótimo. Foi muito bom, né? Foi uma confraternização, né? De comemorar o centenário junto com a rede. É sempre muito gratificante, né? Sim. Estar junto de todos. Pronto. Boa noite, Leonardo. Oi, tudo bem? Tudo. Boa noite, Léo. Aí, amigo Carlos. Nós somos cada um de um canto do Brasil. Isso. São Paulo, Minas e Santa Catarina. Olha De só. tempos em tempos nos encontramos no Hub Paulista. É verdade, é verdade. Sim, a nossa missão é essa, né? É divulgar, sim, a terapia neural no Brasil inteiro e no mundo inteiro também, porque nós temos alunos, muitos alunos em Portugal. Isso aí. É a nossa missão é essa, tá? E esse ano é muito especial para a terapia neural, que está completando 1 século desde a sua decodificação, né, de toda a elaboração da documentação neurofisiológica, de compreender o ser humano na sua totalidade, nessa visão holística que a terapia neural propicia aos profissionais e beneficia todos os pacientes. Então é muito significativo esse ano. Sim, sim. E
E a terapia neural tem trazido muitos benefícios aos nossos pacientes. E é uma terapia de autorregulação, onde a história de vida bem feita é o que traz os resultados. Então, isso realmente transforma a vida das pessoas. E eu gostaria de saber de vocês, o Carlos primeiro que entrou, como é que você chegou até a terapia neural e quais os benefícios que você viu em você e nos pacientes também. Então, eu brinco que eu sou o contador de histórias da rede, né? Geralmente quem participa do início, né? Pelo menos o início desse ciclo de formação, que vem aí uns 15, 16 anos ou até mais, se não me falha a memória, né? Você também chegou logo depois, o Léo também, então nós tivemos o privilégio de participar desse início, né? Desse processo de formação da rede neural, principalmente dessa escola colombiana, né? Da escola do Júlio César Payán, que foi o grande difusor, né? O grande divulgador da terapia neural, que trouxe basicamente com os seus parceiros, né? A terapia neural para a América Latina e colocou essa essência, né, da cosmovisão andina e também da cultura originária da América Latina. Nós tivemos o privilégio de participar desse início, né? Eu que sempre fui uma pessoa, um buscador de processos da cura, hoje parece que a idade vai calejando a gente vai procurando fazer uma síntese, mas numa época que eu estava buscando muito, eu me deparei com essa técnica, né? Confesso que num primeiro momento eu tive um pouco de resistência, como é normal, diante do novo, né? Diante dessa questão da gente sempre se abrir para algo desconhecido, e principalmente porque tinha lá na base da terapêutica o uso de anestésicos. E eu estava já no caminho da naturopatia, das medicinas naturais, da homeopatia e outras medicinas biológicas. E aí de cara eu já rechacei, porque eu não queria, porque a gente que vem de uma formação acadêmica acredita que os anestésicos servem para anestesiar as pessoas. E num momento que eu estava participando de um evento, né, num centro espiritual que eu frequentava, eu vi esse outro lado dos anestésicos, né, que a gente vai falar muito. Eu tenho certeza que você vai falar um pouco aí da nossa formação, mas esse outro lado terapêutico, né, dos anestésicos, principalmente da procaína, que é um grande aliado nosso aí nos processos terapêuticos na terapia neural, e eu vi processos muito fortes de cura, de ressignificação, de catarses, ou seja, eu vi o anestésico despertar algo nas pessoas, né? E impulsionar as pessoas a processos muito fortes de cura, de autoconhecimento, de compreensão do seu momento, de liberação de traumas, quer dizer, foi uma coisa muito contundente. E a partir dali, né, não teve como não buscar, estudar, fazer uma formação na época e continuar nesse caminho que só tem nos agraciado, né? A terapia neural é uma filosofia de vida, é mais do que uma ferramenta, né? A gente hoje a considera um modo de viver, né? De buscar esses impulsos que autorregulam, que trazem essa capacidade inata que todos têm de autocurar-se, de autorregular-se, né? Muito em contraponto à medicina hegemônica, que busca o combate, que busca a medicalização e o controle das doenças, a despeito daquele ser que está ali, do processo participativo do ser, e a terapia neural resgata princípios muito antigos, né? Descortinando esse sistema nervoso, que para nós ainda é uma incógnita, principalmente no meio acadêmico, e que a gente vê
maravilhas acontecer. Na verdade, como o nosso professor Andrés dizia, né, nós estamos sentados na primeira fileira assistindo os milagres acontecerem através da terapia neural. Então é um privilégio poder participar com esse grupo, estar ainda envolvido com essa técnica, e eu acho que todo profissional de saúde, né, os médicos, principalmente os dentistas, os veterinários que atuam também, deveriam buscar conhecer, porque é realmente uma transformação das vidas, né? Não só da profissão, né, do indivíduo, no âmbito profissional, mas principalmente uma transformação na vida, como transformou a nossa, né? Nós éramos um antes da terapia neural, já não somos o mesmo desde o início e seguimos transformando, né? Isso aqui é a magia do processo. Isso, obrigada. E você, Leonardo, conta um pouquinho da sua trajetória, e é o nosso médico que faz parte da equipe. E conta um pouquinho como é que você chegou e hoje você é o maior divulgador da terapia neural. Eu não consigo tirar os comentários. Eu tirei o tema que eu tinha fixado, mas eu não estou conseguindo tirar os temas. Se alguém puder escrever aqui o passo a passo. Fala, Leonardo. Então, eu fui apresentado durante a pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, há mais de 10 anos, a uma técnica. Lá veio a ozonioterapia, a física quântica aplicada à medicina e a terapia neural. Quando eu assisti uma aula de terapia neural, me chamou muito a atenção. Aquilo vibrou muito forte dentro do meu ser. Eu quero aprender mais sobre isso. Onde é que tem um curso para mim me aprofundar? Daí, tinha um pouco e eu estava me preparando para ir para Buenos Aires. Daí eu fiquei sabendo que tinha Emicida, essa e junto, na época trazia um professor argentino a dar curso no Brasil. Daí eu aguardei alguns meses e fiz o curso em São Paulo. O áudio do Leonardo está falhando, mas eu não sei o porquê disso. Então pode ser a internet. Não sei. Tá. Não sei. E daí eu fiz esse curso em São Paulo e depois eu fui aprofundar na Espanha, onde eu fiz um master de terapia neural lá com o Dr. Davi Vines. E desde essa época a gente vem ajudando outros profissionais a terem conhecimento na terapia neural. Inicialmente, a terapia neural era iniciada para médicos, dentistas, médicos veterinários, e hoje ela abriu um pouco mais. Né? A gente já tem alunos da fisioterapia, da enfermagem, levando esse conhecimento aos seus pacientes. Isso é muito gratificante para a gente, que recebeu os ensinamentos da terapia neural na sua essência, segundo a filosofia dos irmãos Hünnike, com bastante influência do Dr. Júlio César Payan, da Colômbia, que fortificou esse entendimento do ser humano na sua integralidade. Uma das coisas que bate muito forte em mim na terapia neural é esse contato com o paciente, porque a terapia neural resgata a relação médico-paciente. Ao colhermos a história de vida do paciente, a gente abre um livro, mais do que isso, abre uma enciclopédia, porque daí vai ter
aquele livro da gestação do paciente, né? Como é que estava a vida da sua mãe, do seu pai, da família, quando essa criança, hoje adulto, adolescente sendo gestado. A infância, que é um outro capítulo muito importante no desenvolvimento do ser humano. E assim a gente vai colhendo a história de toda a vida da pessoa e vendo onde que a pessoa sofreu os impactos, que na linguagem da terapia neural a gente chama os golpes. E identificando aonde a pessoa memorizou esses golpes, esses traumas, sejam eles físicos, emocionais ou mentais. E a terapia neural é uma ferramenta que consegue estimular o sistema nervoso autônomo do paciente lá no seu ponto, onde iniciou todo o transtorno. Eu, antes de ser um terapeuta neural, eu ouvi alguns relatos dos pacientes e eu ficava pensando, o que eu vou fazer com essa informação, né? Porque a gente observa o paciente quando fala, tal situação ocorreu comigo, isso modificou muito minha vida, e o paciente está falando e está levando a mão em alguma parte do corpo. E é ali que está memorizado toda aquela cascata de eventos que vem transtornando a saúde do paciente. E quando a gente faz a aplicação da procaína, que é o nosso anestésico local amigo, né? Desde 1905 ele está presente na medicina, e a terapia neural utiliza a procaína para dar esse estímulo neuralterápico no paciente, que é um estímulo de estimulação para a autoecorregulação do paciente. Então, a gente ser um canal de condução, de estímulo da autocura do paciente é fantástico. E aí tem muita coisa para falar, né? Nós vamos trocando aí as informações. Sim, sim. Lembrando que você falou dos campos interferentes. E a boca é onde tem a maior concentração dos campos interferentes do nosso corpo. Que pode ser campos interferentes, né? Que são os bloqueios, e que pode ser tanto ao nível emocional, como físico, como mental, estão localizados na cavidade bucal. Esse conhecimento nós não tivemos na faculdade. Então, é um assunto muito interessante para os dentistas, porque o dentista não tem noção que ele pode transformar e remover muitos campos interferentes do corpo todo através da boca. Então, nós, dentistas, nós temos a faca e o queijo na mão. E é isso que, durante o curso, nós mostramos isso, né? E é uma coisa fantástica. E eu sei que o Carlos Esquerdo também tem experiência que aconteceu na própria boca dele, né? E foi assim que você se apaixonou pela terapia neural também. Sim, o momento para a difusão da terapia neural nunca teve tão propício, né? Tamanho a aceleração dos tempos, né? A modernidade, ou seja, quando a gente iniciou a live, você falou assim, ó, nós estamos aqui, cada um num canto, né? Eu estou em Minas, né? Léo está em Santa Catarina, você em São Paulo, quer dizer, nesse momento nós estamos na mesma sala, né? O mundo virtual conectou a gente. Hoje a gente consegue estar conectado com todo o planeta em tempo real, né? Através da tecnologia. Hoje nós estamos aí vivendo o boom da IA e outras tecnologias que estão chegando, que realmente integrou a humanidade, né? A humanidade que até pouco tempo se via separada, hoje ela se vê integrada e a gente consegue participar, né? Através do mundo virtual, e é uma presença, a gente consegue trocar informação, a gente consegue interagir, mesmo a distâncias muito longas.
E o corpo e a saúde sempre foi assim, né? Então, a terapia neural resgatou esse processo, né? Igual você está dizendo, reconectou a cabeça e o pescoço ao corpo. Isso que as escolas médicas e odontológicas fizeram na nossa formação, que foi essa separação. As escolas de odontologia, né, retiraram a boca do corpo, né, e no máximo estudaram a cabeça e o pescoço, e o restante estava desconectado. A terapia neural, ela está a serviço também dessa reintegralização, né, dessa conexão. E o que a gente busca é justamente isso, são as relações que acontecem o tempo todo no nosso corpo. O nosso corpo é governado por esse sistema nervoso autônomo que o Léo citou. Ele é o grande governador de todas as funções, de todas as reações químicas, né, dos processos endócrinos, metabólicos, neuronais que funcionam, e muitas dessas funções nós não temos nem conhecimento que estão acontecendo o tempo inteiro, né, de forma dinâmica, né, são bilhões de reações químicas no corpo o tempo todo. Então, esse sistema nervoso, ele é aberto, ele interage com o meio, né? Por isso que a gente chama esse processo de autocura de auto-eco-organização. Ou seja, o eco é essa informação que chega, porque, né, segundo a lei da termodinâmica, que a gente estuda lá na formação em terapia neural, nós somos esse sistema termodinamicamente aberto, intercambiamos com o meio, né? E hoje, com essa gama enorme de informação, né, são momentos muito vamos dizer assim, tensos, fortes da nossa história enquanto planeta, enquanto humano. Os organismos estão mais sujeitos a esses impactos ou golpes, né, como o Léo citou, é um termo que a gente usa, e que muitos desses podem gerar traumas, podem gerar isso que a gente chama de campos de interferência, ou marcas, né, numa linguagem mais coloquial, deixar alguma impressão nesse organismo. Essa impressão pode vir a alterar esse funcionamento do sistema nervoso vegetativo, e aí, a partir dali, a doença é só uma questão de tempo, né? Aquilo que para a medicina apenas quando acontece uma alteração laboratorial ou uma alteração anatômica se considera um indivíduo doente, a terapia neural tem o privilégio de poder acessar essa autorregulação muito precocemente, como já foi dito, né? Na origem do processo, quando o organismo começa a funcionar de uma forma com maior gasto de energia ou com um grau de deficiência, que às vezes são queixas aleatórias, são queixas inespecíficas, as pessoas já se sentem doentes, né? Procuram um médico convencional, muitas vezes é feito um check-up, exames clínicos, às vezes não alterou os exames laboratoriais, não tem uma lesão anatômica que justifique, e essa pessoa volta para casa doente, né? Então, a terapia neural consegue, através dessa história de vida muito minuciosa, essa escuta, né? Essa escuta empática, essa interconexão com o paciente, que a terapia neural nos reaproximou dos pacientes, aquilo que a medicina, com a tecnologia, de alguma forma nos afastou, a terapia neural nos reaproximou dos pacientes, né? E aí, o médico agora ele é convidado, né, graças à terapia neural, a também suprir uma lacuna que ficou na sua formação, que é também a se aventurar a conhecer, né, sobre as patologias da boca, da cabeça e do pescoço, muitas delas ainda desconhecidas para nós, e estudar os dentes como grandes expressões da saúde, de informações desse sistema nervoso que ali se expressam e que muitas vezes são negligenciados pelo próprio profissional odontólogo que não teve essa formação, e muito menos para os médicos, que, né, eu não me lembro de ter tido uma aula onde foi mostrado a anatomia dos dentes, a função dos dentes. Isso aí é realmente um corte na nossa vida. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade, como você citou, né, de uma patologia ortopédica, ter procurado profissionais médicos, ortopedistas, até da medicina integrativa,
e ter sido ajudado, praticamente curado do processo, posso dizer 90%, no consultório de um dentista, né? Eu acho isso muito emblemático, porque são coisas que nos tocam, porque realmente essa parceria que a gente faz na terapia neural entre a odontologia e a medicina, essa reintegração, né? Onde o dentista é convidado a ter essa visão mais sistêmica da saúde, saindo da boca, conhecendo um pouco das funções do sistema corpóreo como um todo, e o médico, né, o profissional médico entrando dentro da boca e também podendo ali estudar, fazer as suas investigações, os seus testes, e essa parceria tem sido a grande riqueza que a gente conseguiu de reunir essas duas áreas de atuação na saúde, que nunca foram separadas, mas que por uma questão aí de formação, dessa nossa escola, né, mecânica, né, newtoniana, né, nos separou. E agora a gente tem essa oportunidade de reintegrar, né? Eu acho isso muito, muito bonito na terapia neural e temos visto muitas curas acontecer através dessa reconexão entre essas áreas, né? O que eu acho mais impactante, Carlos, é quando vem um médico ortopedista para fazer o curso, que ele está acostumado a fazer intervenções locais. Quando tem dor na articulação, a fazer a aplicação, né, de alguma substância para eliminar a dor. Então, ele está acostumado, porque a formação dele foi essa. E aí, quando a gente ensina que, através de um dente, é possível conectar aquela região do corpo, para o médico é impactante. Então, existe uma relação, sim, dentro da medicina chinesa, isso é explicado através dos meridianos da acupuntura, se bem que a acupuntura não é terapia neural, mas eles caminham lado a lado. Então, existe sim essa conexão de cada dente com o nosso corpo. E é maravilhoso quando a gente vê isso. E o paciente ou o aluno, ele pergunta, mas como? Como é que você faz um estímulo neural terapêutico em algum dente e some a dor que ele tinha na coluna há 15 anos? Aquela dor na cervical que ele tinha há 5 anos. Dor em qualquer parte do corpo, no ombro, no punho, na mão. Como é que pode isso? Mas é que o sistema nervoso conecta o nosso corpo inteirinho. E uma das explicações é o nervo trigêmeo, porque de cada dente do nosso corpo tem a sua inervação e todos ligam através do gânglio de Gasser ao trigêmeo. E o trigêmeo se conecta com o tronco encefálico. E é ele que comanda o nosso corpo inteirinho através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Carlos, agora há pouco você falou das memórias e o Leonardo também falou das memórias. A nossa mente, a nossa mente esquece tudo, só que o corpo não esquece nada. Fica tudo gravado na memória do nosso corpo, na memória dos dentes. A maioria ainda não sabe, mas tanto os dentes como a glândula pineal são formados por cristais de hidroxapatita, que funciona como se fossem cristais, chips, que armazenam os conflitos que as pessoas vão passando ao longo da vida. É por isso que, quando a gente descobre que algum determinado dente ou alguma cicatriz na boca, mesmo aquela da extração dos sisos, extração de prés, é um campo interferente e a gente dá um estímulo neural terapêutico com a procaína naquele dente, de repente o paciente tem uma catarse, de repente o paciente começa a lembrar de coisas que ele nem lembrava mais. Por quê? Nós mexemos como se fosse numa caixa de Pandora. Às vezes está tudo no subconsciente e nesse estímulo a caixa de Pandora elimina memórias que ele nem lembrava mais.
E o paciente, às vezes, ele não sabe por que naquele momento ele lembrou de cenas da infância. Ele tem uma tristeza enorme, ou vem uma alegria enorme, ele tem uma catarse. Alguma coisa vai acontecer nele. Então, a gente vê esse tipo de transformação, de reação, e ninguém é igual a ninguém. Então, em terapia neural, não existe protocolo. A reação de um é diferente da reação do outro, porque cada um tem uma história. Daí a importância da história de vida. Cada um carrega uma memória. Cada um tem que trabalhar um conflito. Então, sempre existe um conflito ou um golpe emocional atrás de uma dor que o paciente sente no corpo. É isso, Leonardo? Isso aí, Emir. Um dos pontos fortes do nosso curso de terapia neural e odontologia neurofocal, e a versão agora 2025, que vai iniciar em junho, início de junho, um dos pontos fortes é a gente passar todo o conhecimento para o aluno fazer uma coleta da história de vida bem feita. Um terapeuta neural que não saiba colher a história de vida, dificilmente ele vai ter um resultado excelente com seus pacientes. Porque colher a história de vida é diferente de fazer uma consulta médica ou uma consulta odontológica tradicional. Até os dentistas, né, às vezes, já me aconteceu, né, de chegar no consultório do dentista, deita ali e abre a boca, às vezes nem oportuniza o paciente a falar. E o médico, ele se atém à sua especialidade. Ah, isso não é da minha especialidade, vai ao cardiologista, ao reumato, ao ortopedista. Eu vou ficar aqui no meu metro quadrado da minha especialidade. E o médico que tem a formação da terapia neural, ele atende o paciente na sua totalidade. Totalidade de todos os seus órgãos físicos e também no aspecto emocional. E mais ainda, o médico é levado a conhecer a boca do seu paciente. Antes da terapia neural, confesso, a boca para mim era coisa do dentista. O que eu vou fazer com a boca do paciente? E a gente aprendeu hoje a examinar a boca do paciente, fazer os testes de dente. Quantas aplicações fantásticas surgem aí com a procaína. Lembro de uma paciente, bem como você falou, era uma paciente com uma história de vida muito bizarra. Ela botou na cabeça que queria extrair 2 premolares. E ela foi em alguns dentistas. E no 5º dentista, ele aceitou extrair os dentes da paciente, mesmo sem uma razão. Mas a paciente botou aquilo na cabeça e queria extrair. E olhando a história de vida, a lombocetalgia da paciente iniciou após essas extrações. Daí eu fiz teste de dente no local onde esses 2 elementos dentários foram extraídos e a dor sumiu imediatamente. E nunca voltou. Então, tinha surgido um campo interferente. Então, esse olhar, essa observação detalhada do terapeuta neural na história de vida é primordial para obter o sucesso. E de dentista e médico fundamental na formação do terapeuta neural. Assim como o dentista deve estar atento quando ele faz um procedimento se não está interferindo beneficamente em parte do mecanismo do seu paciente. Às vezes o dentista faz um procedimento, o paciente iniciou com uma dor no joelho e ele nunca se
que aquilo começou depois de um determinado procedimento dentário. Então, ela, o organismo na sua totalidade, aspectos físicos, mentais, emocionais, e a gente tem também observado, ao longo desses anos, que algumas situações, até de um plano mais elevado, um plano mais espiritual, até trazido. Tá falhando o áudio do Leonardo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair, depois eu entro de novo, eu vou tentar trocar a rede da internet. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. O Leonardo falou de um caso clínico e eu vou contar um paciente que eu atendi hoje. Eu estou até com a ficha desse paciente aqui na mão, porque ele saiu agora há pouco daqui. Olha só, a paciente é adulta, é mulher, e na história de vida eu vi que ela sofria de asma desde bebê e teve rinite a vida inteirinha, com muita falta de ar, e ela está fazendo agora exercício físico e ela sente muita falta de ar. E só de conversar com ela, olha, eu nem examinei a boca dela, tá? Isso foi antes. Conversando com ela na história de vida, eu percebi que ela tinha interposição de língua. O que é deglutição atípica, interposição de língua? É quando na hora que o paciente vai falando, a língua fica aqui, ó, interpondo, interpondo. Por que aconteceu isso? Porque o paciente foi respirador bucal a vida inteira, a língua não conseguia ficar no céu da boca, com certeza hábitos de infância, e não recebeu aleitamento materno, que é indispensável, é primordial. Então, ela teve hábitos errados, e isso não fez com que desenvolvesse a maxila dela, esse terço médio da face. O céu da boca dela ficou fino e comprido, bem fino. Então, é lógico que a língua não consegue ficar em cima, a língua fica embaixo. E com isso, ela teve uma péssima respiração e que, aliados com a separação dos pais quando criança, então imagina o que essa criança sofreu. E quando eu fiz pergunta, ela não lembrava de nada. É como se a criança sofresse e desse um apagão. Ela não lembrava de nada desta época. E junto, ela falou assim que tinha muito quadro alérgico. E quando eu vi a boca dela, eu expliquei. Eu peguei até o esqueleto que eu tenho na minha sala e eu expliquei para ela a relação da respiração com os dentes, com o crescimento, com a falta de espaço da língua. Ela ficou encantada. E sabe o que ela falou? Nico, eu passei pelos melhores médicos e dentistas do Brasil e ninguém me falou sobre isso que você está falando. Então, a gente vê a falta de informação e a falta de união entre médico e dentista. O dentista só entende de dente, o médico só entende de corpo. E falta essa relação. E com essa separação das especialidades e das profissões, quem perde com isso? O paciente, porque ele não sabe, ele fica pulando de galho em galho e ninguém consegue orientar esse paciente. O que a causa inicial? Então, tudo tem que ser pesquisado. Então, a gente vê essa falta de informação que tem. Então, a gente tem que unir as especialidades, tem que unir o corpo e não tratar de maneira separada. Bom, enquanto você fala, Carlos, eu vou tentar colocar o Leonardo, tá bom? Sim, sim. Eu queria pegar um gancho no que o Léo estava falando, né? E você também dessa reconexão da cabeça, do pescoço, da boca com o corpo, né? Essa reintegração da medicina com a odontologia e reforçar esses pontos que já foram ditos, né? E
a coleta da história de vida, isso que a gente chama de encontro terapêutico, ele já é um ato terapêutico por si só, né? A gente vê na própria tomada da história de vida, quando a pessoa começa a relatar os fatos, né? Principalmente os eventos que aconteceram, seja no âmbito físico, emocional, mental, em níveis mais sutis também, como que ao relatar isso, né, disso que às vezes são segredos, são coisas que a pessoa guardou, não teve coragem de compartilhar, principalmente quando são frutos de questões muito traumáticas, às vezes violência, por si só já é um processo de liberação, né? E quando há essa escuta empática, essa escuta amorosa, né? A terapia neural tem esse princípio amoroso de acolhimento da dor do outro, no sentido de não julgar, de não analisar, como a Emiko disse, né? Não é um processo da gente querer entender, é simplesmente dar espaço para as pessoas colocarem os seus processos, aquilo ter um impulso que possa ajudar nessa ressignificação, né? Que a gente chama de ressignificação? Aquilo que teve um sentido, muitas vezes doloroso, né? Tudo tem duas faces da moeda, é pegar aquilo como um impulso para se transformar, né? Aquilo que a gente diz, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Muitas vezes, das questões traumáticas, a gente só vê o lado ruim, principalmente daquilo que impactou a gente, que causou algum tipo de dor ou uma decepção emocional, etc, etc. Então, é importante a gente deixar claro isso, né, amigo? Que a nossa formação tem esse viés de ser vivencial. Dificilmente você vai conseguir aproveitar um curso de terapia neural onde apenas é passado informações. A terapia neural ela lida com informações o tempo todo, mas não basta um conhecimento técnico e teórico, ela tem que ser vivencial. Por isso que o terapeuta neural em formação, ele deve passar pelo seu próprio processo de cura através da terapia neural, né? Todos nós, médicos, dentistas, todos terapeutas, pacientes, todos nós temos uma história, né? Uma história que tiveram eventos, que tiveram questões que aconteceram, ou seja, o processo de cura começa por nós mesmos. Isso aí é uma outra paradigma na saúde, né? Dificilmente nas escolas de formação médica odontológica nós temos espaço para falarmos dos nossos adoecimentos, das nossas questões, né? Isso aí não, a gente tem que chegar lá quase que no estado búdico, nirvânico, perfeito, né? Nos capacitarmos para atender os outros, né? É aquele abismo que se cria, né, entre aquele que detém o conhecimento e aquele que é o sofredor. Ou seja, já por si só já há uma separação, né? Porque esse que é o que detém o conhecimento é inclusive treinado a não se envolver. Você deve não se envolver na dor do paciente, você não deve se emocionar, porque senão você vai mostrar fragilidade, não é assim que a gente aprende, né? E a terapia neural diz nada, esquece isso, isso é balela. Seja um com o outro, né? Nós temos a famosa disciplina do Intersomos, que é uma disciplina belíssima, uma que me tocou muito na formação, que é justamente uma forma de quebrar essas barreiras que tanto tem ferido a medicina e a odontologia hoje em dia, né? Que são essas separações, esse não envolvimento, ou muitas vezes essa frieza no atendimento. E a terapia neural resgata esse calor humano, essa empatia, essa escuta, esse tempo para escutar, né? Nós vivemos momentos hoje que as pessoas não têm tempo de se escutarem, de conversarem. É tudo muito corrido, as pessoas estão sempre apressadas, ansiosas, querendo chegar em algum lugar porque tem um trânsito, tem um tempo de deslocamento. Então, assim, esse momento é um momento muito especial para nós, né? Que podemos dispensar essa escuta empática. E a formação, voltando a ela, o aluno participa disso. Então, por si só, já é um processo de autocura. Aquilo que ele nunca trabalhou, às vezes,
em nenhuma outra formação ele vai ter oportunidade de fazer. E ele já sai melhor desse processo. Então, além dele aprender sobre mais uma forma de tratar os pacientes, mais uma medicina autorreguladora, dentre outras que existem, mas essa de uma contundência, de um poder terapêutico enorme, ele também realiza o seu próprio processo. Então, eu falo que assim é mandatório, né? Todo dentista, todo médico deveria estudar, já que essa formação não está ainda nas academias, né? Nas formações, porque realmente ficamos a desejar na formação acadêmica, né? Uma questão paradigmática. Não que o que nos contaram seja mentira. A terapia neural não quer desdizer o que foi ensinado, ela não é contra o que foi ensinado. Ela simplesmente amplia, agrega outros conhecimentos, né? Ela traz uma outra conotação, principalmente na questão do sistema nervoso autônomo, né? Resgatando inclusive conhecimentos perdidos, né? A gente teve aí na escola russa todo esse processo do nervismo e pouquíssimos desses mestres ficaram na academia, né? Basicamente Pavlov com reflexo condicionado, e a gente sabe que muito desse conhecimento é antiquíssimo, né? Nós estamos fazendo aí 100 anos e não começou há 100 anos, né? Foi baseado em conhecimentos anteriores. Então, assim, são coisas que ficaram perdidas no tempo, conhecimentos, né? De alto valor para a ciência, né? Conhecimento científico, não é esoterismo, não é misticismo, a gente lida com algo extremamente científico, neurofisiologia, né? Neurologia de uma forma mais ampliada, neurofisiologia pura, mas que agrega conhecimentos que, infelizmente, a academia ainda não incluiu no seu escopo. Então, realmente é uma abertura de consciência, uma quebra de paradigma e realmente transforma, porque mesmo nas nossas profissões, nas nossas áreas de atuação, a gente não é impedido de continuar atuando nas suas especialidades, nas suas áreas de atuação, só que a visão amplia e a gente consegue, às vezes, até trabalhar de uma forma mais eficaz, com uma visão mais sistêmica e realmente agrega muito valor à formação do terapeuta, seja ele médico, dentista ou veterinário. Isso. E na nossa formação, eu posso dizer que a pérola da formação é que todos os alunos recebem tratamento, todos são tratados. Olha só, por vários médicos, por vários dentistas, olha a oportunidade. Porque se ele não sentir nele todos os tipos de aplicação, as reações, entender como é que funciona as reações do corpo humano diante de um estímulo neural terapêutico, se ele não entender isso no corpo dele, como é que ele vai entender o sistema nervoso dos pacientes dele? Então, isso é fundamental. Todos são muito bem cuidados durante o nosso corpo. Daí a importância de ser um curso extenso, de vários módulos, aonde nós damos toda a teoria que é importante, a embriologia, a fisiologia, o sistema nervoso, e fora nós três, tem outros profissionais que são convidados que vão falar especificamente sobre a anatomia do sistema nervoso e como é que funciona o sistema nervoso. Isso também é um diferencial do nosso curso. Daí a importância de ser um curso extenso. E agora eu queria que o Leonardo contasse um pouquinho, porque ele sendo um ginecologista, as mulheres têm muitos problemas. E as mulheres não imaginam que o problema delas na fase adulta tem tudo a ver com o que aconteceu na infância e na adolescência. Conta um pouquinho das vivências que você tem visto com as pacientes durante o curso. Antes de falar da terapia neural e a ginecologia, eu não vou me furtar de colocar uma frase de um
aluno, nos dois cursos anteriores, ele falou: é impossível ser um médico integrativo funcional sem conhecer a terapia neural. Isso marcou muito, porque já era um colega de Eu lembro. experiência, e aquilo foi muito comovente. Focando a terapia neural na ginecologia, a gente vê um campo enorme de aplicação, porque as mulheres, elas são mais evoluídas do que os homens, né? São mais sensíveis. E o mundo atual, ele é dominado pelas mulheres. Ainda o homem, o masculino, está fazendo muita bagunça. Mulheres. E todos nós viemos de uma mulher. Mas a parte ginecológica é uma parte que guarda muitas memórias, muitos traumas, né? Não só de abusos, e é impressionante como tem história de abusos, e na maioria das vezes no entorno familiar, quando não no núcleo familiar, né? E isso repercute para a vida toda. Hoje mesmo eu tive um relato assim, de abuso. E a terapia neural ajuda muito nessa questão de promover uma ressignificação dessa vivência traumática, como que propiciar uma nova vida à pessoa, que a pessoa se liberta de um peso, de um trauma, de um sofrimento que ela carrega de muito tempo. Então, a gente tem um benefício fantástico da terapia neural nessas questões emocionais, mas não só emocionais, nas cólicas menstruais, nos casos de infertilidade ou esterilidade, as dores pélvicas crônicas. O que o ginecologista vai fazer com uma dor pélvica crônica que você faz som, ressonância, videolaparoscopia e não acha nenhuma lesão física, mas uma memória de um sofrimento. E a gente faz a aplicação da terapia neural e muitas vezes, na maioria das vezes, é no ato da aplicação uma catarse, uma liberação desse trauma que vem pesando e penando não só a vida da paciente, mas da sua família. E outra coisa que a gente tem muito assim da aplicação da terapia neural na ginecologia é a melhora no relacionamento conjugal e no relacionamento com os filhos. É fantástico. Uns casos de ter a terapia neural no paciente e o familiar à distância ser influenciado pelo ato neural terapêutico, né? Esse é um dos temas que a gente aborda no curso, essa parte de campos morfogenéticos. Então, a terapia neural, ela vai além desse conhecimento tradicional, ela é linda, ela é amorosa, ela é espiritualizada. O ideal é que todo profissional da saúde conhecesse terapia neural. Sim, concordo com você, Leonardo. Todo profissional da saúde deveria conhecer a terapia neural. E na odontologia, a mesma coisa, porque os dentistas ligam para mim e perguntam: serve para quem é implantodontista? Serve para quem é endodontista? Para pério? Para dentística? Gente, serve para todos, todos, tá? Independente, porque a gente trabalha com a base. A gente trabalha com conflitos, a gente trabalha com o terreno biológico, e é uma aula específica do Leonardo, inclusive, terreno biológico, como limpar o nosso corpo. Assim, é muito mais fácil a gente enxergar e ver o efeito da terapia neural no nosso corpo.
Pessoal, já estamos no final da live. Você acredita? Como passou rápido? Eu vou pedir agora para o Carlos Esquerdo dar uma mensagem hoje para finalizar a nossa live. E em seguida, o Leonardo, tá bom? Que nós já estamos terminando. Eu acho que o Léo quer comentar sobre a sua fala, né, Léo? Eu vi isso. Não, então vamos inverter aí, Isso, né? deixa o Léo falar. O abraço final. Mas a gente falou bastante de sistema nervoso autônomo, mas nós temos a nossa matriz extracelular. Lá na faculdade, o tecido conjuntivo, que servia só para preencher, para ser almofadinha, e até faz a gente penetrar nesse campo enorme que é a matriz extracelular, as múltiplas funções, inclusive de comunicação entre os tecidos e órgãos. É fantástico todo esse conhecimento teórico e prático que um curso de terapia neural como esse, comandado pela doutora Emiko Shida, fornece aos profissionais. Então, eu estou lá em São Paulo daqui a uns dias para mais uma jornada neuralterapêutica. Um abração, amor a todos. Obrigada, Léo. Carlos? Né, Mico? Aos interessados, eu acho que muitos vão estar interessados, quem não conhecia e quem já está aí se decidindo, né? A hora é agora, porque são oportunidades únicas da gente realmente ter algo que realmente transforma a nossa vida, né? Como profissional e como pessoa. Nós estamos num momento em que a gente vê no consultório muitas pessoas buscando o autoconhecimento, né? Hoje nós estamos vivendo um boom do caminho de autoconhecimento espiritual, das pessoas buscando aí várias filosofias, correntes filosóficas, de busca de crescimento e amadurecimento. E para aquele que trabalha na área de saúde, que é um terapeuta já na área médica, na área odontológica e outras áreas afins, ele tem na terapia neural um instrumento realmente revolucionário, né? Apesar de ter 100 anos, para uma medicina relativamente curta, né? Pensando numa medicina chinesa que tem mais de 5.000 anos de descrição aí, ela é uma criança, né? Tá ficando um jovem agora, né? Não uma criança mais. Mas assim, com uma riqueza de conhecimento absurdo. Então, é um momento da gente, quem está buscando uma mudança de carreira, no sentido assim de buscar reinventar a sua prática médica e odontológica, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? E é o que você falou, a pessoa não vai deixar de ser o profissional que é, ela simplesmente vai atuar naquilo que ela já atua, se ela assim desejar, né? Com um conhecimento maior, com outras bases que vai fazer com que ela atue diferente. Talvez ela não atue da mesma forma. E se ela se inquietar muito, ela pode até se transformar em outro profissional, né? Vai dependendo das inquietações, daquilo que motiva a gente. Então, eu quero convidar todos para que conheçam a terapia neural. A gente é suspeito para falar porque nós também que somos facilitadores também nos transformamos muito nessas interações com os alunos. É uma troca de conhecimento, né? A gente brinca que a gente compartilha ignorâncias porque quem sabe é o sistema nervoso, é essa sabedoria inata do corpo, e a gente é muitas vezes aquele que é o intermediador, né? É só o impulsionador, porque o processo acontece todo naquele que é impulsionado, e a gente, por consequência, também, né? Nessa interconexão, como o Léo disse, né? Dos afins e do terapeuta com o paciente, a gente também é muito impulsionado aos nossos próprios processos. De forma que é uma vivência muito rica, e estaremos em São Paulo em alguns dias, e
e será assim um momento de um brinde a esse conhecimento, esse resgate desse conhecimento, e vai fazer muito sentido na formação de todos, tenho certeza. Então, Sim, aguardamos todos lá, se Deus quiser. sim. E é um momento que o planeta está pedindo a terapia neural. A maioria das pessoas estão doentes, não só dor física, mas como a dor na alma. E não é remédio que vai curar isso. Tem que cuidar da alma. E a terapia neural se encaixa direitinho aí. Então, o planeta está precisando. E eu convido a todos vocês interessados para serem os pacientes ou os profissionais que querem essa nova ferramenta de trabalho. E para finalizar, eu gostaria de avisar que nós vamos ter uma vivência no nosso curso que vai ser realizado pela Zaya, é uma terapeuta, ela vai estar presente e nós vamos fechar o nosso curso com chave de ouro, com a vivência que ela vai fazer através do corpo, através da dança. Vai ser um mix de emoções que todo mundo vai passar durante esse curso, tá? Muito obrigada, Zaya, pela sua contribuição. Obrigada, Carlos Esquerdo. Obrigada, Leonardo. E que no início de junho estaremos todos juntos com vocês. Vai ser vitória! Vai ser muito bom. Muito obrigado a todos vocês. E essa live vai ficar gravada, tá bom? Espero vocês em breve. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.